Olá, meus amados, bom dia, louvado seja Deus. Estamos nós aqui para mais um momento de reflexão na palavra de Deus e queremos dar graças a Deus, porque se estamos aqui é porque o Senhor renovou as suas misericórdias sobre nós. Isso é bom, isso é maravilhoso, né? Que o nome de Jesus seja louvado e engrandecido sempre nas nossas vidas. Meus amados, nessa manhã nós queremos pensar com os irmãos aí nos Salmos 91. Não é um salmos bastante conhecido por nós, mas Deus trabalhou no nosso coração o desejo de compartilhar com os irmãos sobre esse momento aqui de Moisés, nesses Salmos 91. Então eu quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias no Salmos 91 e nós vamos considerar a leitura do texto da palavra do nosso Deus. Amém? Antes de ler esses salmos, eu gostaria de convidar os irmãos para orar, né? Vamos orar ao nosso Deus e nos colocar o nosso coração, a nossa mente, para que seja mais um momento de aprendizado, que a palavra realmente seja guardada no nosso coração, porque nós necessitamos dela em todo momento da nossa vida, não é? Vamos orar ao nosso Deus, pedindo que o Senhor nos abençoe. Nós vamos falar hoje sobre o tempo na presença de Deus, né? O que Deus nos ensina quando nós aprendemos a viver na presença dEle, né? Então vamos pedir a Ele que esse ensinamento seja real nas nossas vidas. Meu Deus, no nome de Jesus, muito obrigado por essa manhã, por esse momento aqui que temos, ó Deus, estarmos juntos, orando ao Senhor e aprendendo mais um pouquinho da Tua palavra, que o Senhor nos abençoe, que esse culto, meu Deus, seja um tempo que separamos e que o Senhor receba para o louvor da Tua glória, recebe a nossa adoração, recebe os nossos cuidados e nos ensina como o Senhor vem fazendo em cada momento da nossa vida. No nome de Jesus, nós queremos Te agradecer, porque o Senhor tem cuidado de nós de uma maneira muito especial. Recebe o nosso louvor e a nossa adoração no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém, queridos? Então vamos aqui observar nos Salmos 91 a palavra do Senhor que nos diz assim, né? Salmos 90, aliás. Salmos 90, a palavra do Senhor nos diz assim: Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem, ou que tivesse formado a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade Tu és Deus. Tu fazes o homem voltar ao pó e dizes: voltai, filho dos homens, porque aos Teus olhos 1000 anos são como o dia de ontem que passou, como a vigília da noite. Tu os arrastas por uma corrente ou uma correnteza, eles são como o sono, como a relva, que floresce ao amanhecer, que brota, floresce de manhã, mas à tarde murcha e seca. Pois somos consumidos pela Tua ira e afligidos pelo Teu furor. Colocaste diante de Ti nossas maldades e à luz do Teu rosto nossos pecados ocultos. Versículo 9. Pois todos os nossos dias passam sob Tua ira, nossos anos acabam-se como um suspiro. Os anos da nossa vida chegam a 70 ou para os que têm mais vigor, a 80. Mas o melhor deles é cansaço e enfado, pois tudo passa rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da Tua ira e o Teu furor conforme temor que Te é devido? Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos um coração sábio. Volta-te para nós, Senhor. Até quando? Tem compaixão dos Teus servos. Sacia-nos de manhã com o Teu amor fiel, para que em todos os nossos dias nos regozijemos e nos alegremos. Alegra-nos pelos dias em que nos afligiste e pelos anos em que conhecemos a dor. Mostra Teu feito, ou Teus feitos aos Teus servos e a Tua glória aos Teus filhos ou aos filhos deles. Seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus e confirma sobre nós a obra das Suas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos.
Já oramos, eu quero trabalhar com os irmãos uma reflexão nesses salmos com esse pensamento. Viver na presença de Deus nos dá direito a um coração sábio. Viver na presença de Deus nos proporciona um coração sábio. Nós estamos diante de uns salmos de Moisés e é justamente aqui no período em que, depois de 40 anos, que nós conhecemos a história dele, ele foi necessário fugir, e aí fugiu aos 40 anos, trabalha ali, aquele lugar que ele fugiu, por mais 40 anos, e Deus o busca, né? Está ali em Êxodo, do capítulo 3, ali, Deus buscando Moisés para a libertação do seu povo. Ali já estava com 80 anos, né? O texto deixa claro ali, que ele diz que já está velho, já está cansado. Mas esses salmos aqui, ele foi uma oração de Moisés no momento antes daquele, um momento que antecedia aquele ali. Não temos aí uma precisão do tempo, mas ele pede na oração e ele declara aqui que já está no fim dos seus dias. E ele declara que Deus havia estabelecido 70 anos e para aqueles que tenham mais vigor, 80 anos de idade, como ele se aproxima dos 80 aqui, ele diz assim: Senhor, nos ensina a contar os nossos dias de uma maneira que alcancemos um coração sábio. Mas que dias, se os dias de Moisés já estavam encerrados? De que dias ele estava falando se ele já estava aqui aos 80 anos? Então é essa oração, quando ele pede aqui que o Senhor o ensine a contar os seus dias para alcançar um coração sábio, que o Senhor vai proporcionar a Moisés mais 40 anos, numa dificuldade muito grande, 40 anos que produziu-se material o suficiente para aprendermos com a liderança de Moisés, com a dependência dele de Deus, mas que foram 40 anos presenteados por Deus para que ele não morresse sem um coração sábio, né? Ele teve a oportunidade, nasceu, teve todo aquele processo, né? Deus o livrou da morte e tal, ele comete aquele assassinato, tem que fugir dali para não ser morto. E depois Deus lhe dá a oportunidade de voltar. Agora eu me impressiono como esse mesmo Deus que está preparando essa volta de Moisés é o mesmo Deus que provoca no seu coração um desejo de pedir a Deus para viver e para viver mais. Então esses salmos aqui, ele nos ensina algumas coisas importantes e é nesse período de tempo aqui que a gente quer compartilhar com os irmãos. Eu entendo assim que o tempo vivido na presença de Deus, ele nos proporciona um coração sábio. Mas como ter esse coração sábio? E como compreender se o nosso tempo está sendo vivido na presença de Deus? Então, eu subdividi esses salmos aqui e quero compartilhar com os irmãos. A primeira coisa que eu entendo aqui, que para se buscar esse coração sábio, para se compreender, para se aprender sobre esse coração sábio, é necessário entender que Deus é o seu refúgio. Nós falamos semana passada, o Senhor é o nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. E isso é um entendimento para um coração sábio. Nem todos compreendem Deus como sendo esse Deus, esse refúgio que precisamos, que necessitamos, essa fortaleza, esse socorro bem presente. Nem todas as vezes nós compreendemos isso, que Deus é realmente isso na nossa vida. Às vezes, as tribulações da vida, as dificuldades, nos faz compreender que talvez isso não seja real. Então, esse é o primeiro degrau para alcançar um coração sábio. Quando nós estamos compreendendo que Deus é o nosso refúgio, é o socorro bem presente na hora da angústia, é a nossa fortaleza, isso é a atitude de quem tem um coração sábio. Quem não tem um coração sábio vai buscar nas suas forças, nos seus recursos, como se proteger, como fazer, certo? Então, por isso que a convivência na presença de Deus
você entende essa primeira coisa, que Deus é um refúgio. Isso por quê? Porque você compreende que estudando as Escrituras não está começando com você a história. Isso vem de geração em geração. No capítulo 1, no versículo 1, aliás, desse capítulo, ele vai dizer: Senhor, tu tens sido o nosso refúgio de geração a geração. Davi aqui não está dizendo, ou Moisés aqui não está dizendo, que Deus foi refúgio de alguns, ou que Deus é o refúgio dele. Moisés está apresentando a sua história com base na história geral. O Senhor tem sido o refúgio de geração em geração. Então ele começa logo invocando um Deus que não é a primeira vez que vai agir, que não é só por conta que é Moisés. Não, é porque ele tem uma fidelidade, ele tem uma história. E nessa história que é apresentada, Moisés vai apresentando Deus dizendo isso, né? Ele vai compreendendo que Deus, ele apresenta logo aí a ideia de que ele é refúgio, não porque Moisés quer, mas porque isso acontece de geração em geração. Obviamente que quando esse caminhar com Deus, caminhar na presença de Deus, também vai nos dar, como deu a Moisés, o entendimento da eternidade de Deus, como ele está aí no versículo 2. Entendimento da sua eternidade. É uma das coisas que também às vezes foge do nosso entendimento, do nosso coração. Você compreende o que é ser eterno? Você compreende esse atributo de Deus? Ser eterno é que ele não vai agir hoje com base nas suas emoções, nas minhas emoções, nas nossas emoções, no mundo de hoje, por conta do coronavírus, por conta da Covid-19. Não, Deus, ele é eterno. Então, antes de tudo isso acontecer, ele já vinha dentro de uma trajetória de conhecimento de que isso aconteceria. Antes que acontecesse aquele problema, aquela problemática na vida de Moisés, ele ter passado aquilo, depois ter fugido, formado uma família, mas ficou como se ele tivesse perdido ali a intimidade com Deus, porque o propósito que Deus tinha para a vida dele retardou um pouco, né? Pelo fato da sua ação. Então ele parou para pensar: Senhor, o Senhor é eterno, porque o Senhor tem agido assim de geração em geração. E no versículo 2 ele vai dizer: antes que os montes nascessem, ou que tivesse formado a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade tu és Deus. Ou seja, antes de eu pensar, ou de eu começar a pensar em qualquer coisa, eu penso na eternidade de Deus. Antes de tudo isso, ele já existia. Esse Deus que nós pregamos, que nós apresentamos, é um Deus eterno. Antes de você pensar nos montes, nos mares, em tudo aquilo que você vê grande, que você acha grande, Deus, ele é infinitamente diferente. Ele existia, ele fez essas coisas existirem. Quando Isaías parou para meditar na palavra de Deus e na grandeza de Deus, ele fez algo muito bacana. Ele começou a admirar o mar, ele começou a olhar a grandeza daquele mar. E quando terminou seu momento de meditação, ele disse: eu vejo o mar na palma da mão de Deus. O que você acha que ele queria dizer? Quem era grande? O mar ou Deus? Mas quando você está diante do mar, quem é grande? Percebe? O que é compreender a grandeza de Deus? Quando ele começou a fazer uma análise de quem era Deus, quando ele começou a fazer um pensamento de quem era realmente Deus, ele disse: eu vejo o mar na palma da mão de Deus. Ou seja, a minha visão é pequena. A minha visão é quase nada. Diante do que eu estou vendo aqui, que é tão grande, eu estou vendo na palma da mão de Deus. Então, imagine o que está em oculto, ou o que está fora. Eram as revelações que Isaías recebia. Então, nessa primeira divisão, eu vejo isso, né? Que nós aprendemos a entender que ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Nós começamos a compreender a sua eternidade, né? Nós começamos a compreender como foi a nossa formação, como fomos formados, que isso é muito interessante. Nós somos pó e ao pó voltaremos, né? Como está aí no versículo 3. Não é? Nós começamos a compreender que nós somos formados do pó que já foi uma criação de Deus. Então nós começamos a compreender que nós somos limitados. Somos pó e ao pó voltaremos. Então nós começamos a ter uma percepção de que a morte é real, né? E nós entendemos aqui que a formação do homem torna ou deixa o homem pequenino diante de Deus. Então andar ou caminhar na presença de Deus nos proporciona
um coração sábio. E o que é ter um coração sábio? O que é buscar um coração sábio? Então nós compreendemos isso, né? E terminando nessa primeira divisão aqui, eu compreendo aí que andar na presença de Deus faz com que nós entendamos, ou ter um coração sábio, faz com que nós entendamos que não existem pecados ocultos na nossa vida. Existem pecados. Ocultos não. Pode ser oculto da sociedade, pode ser oculto de quem está ao seu lado, pode ser oculto de todas as pessoas. Pode ser oculto do seu pastor, pode ser oculto de tudo e de todos. Mas o pecado nunca será oculto diante de Deus. Daí o porquê de que o pecado ele está no nosso subconsciente. E o nosso subconsciente, nosso psique, ali é o pivô, é o cantinho da nossa alma. E um pecado oculto, ou pecados ocultos, ou situações trágicas que às vezes passamos no nosso dia a dia, desde o nosso nascimento, ficam guardados no nosso subconsciente, mas jamais eles ficam escondidos de Deus. Por isso, quando nós confessamos Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, esses pecados, eles tendem a vir à tona e precisam ser confessados. Por isso nós confessamos os nossos pecados. Nós só confessamos aquilo que lembramos. A nossa oração para ter um coração sábio é que Deus arranque do nosso interior, lá do fundo da nossa alma, os pecados ocultos. Aquilo que nos atrapalha, aquilo que nos impede, aquilo que não permite que nós caminhemos. Então a nossa oração, o nosso pensamento, o pensamento de Moisés ali, é que para todas as pessoas, ele estava ali com a família, ele estava ali há 40 anos, era um pastor de ovelhas, ele estava bem ali com seu sogro, o Jetro, sua esposa, não é? Mas ele sabia, lá no fundo do seu coração, que havia um pecado oculto, que ninguém tinha visto, mas que Deus tinha visto. Ele sabia que ele havia assassinado um homem. Ele sabia que há 40 anos atrás ele havia cometido, por legítima defesa, claro, mas foi um assassinato. Um homem que estava ali agredindo um hebreu ali, e Moisés interferiu ali, empurrando o soldado veio a bater com a cabeça, e nós conhecemos a história. E ele enterrou aquele homem ali, na beira enterrou com as mãos, e era porque era manso, e levou isso no coração, fugiu e levou. Ninguém sabia disso. Por isso que ele se apresenta aqui, né? O versículo 8 vai deixar claro. Colocaste diante de ti nossas maldades, e à luz do teu rosto, nossos pecados ocultos. Não existe pecado oculto diante de Deus. Portanto, se tiver algo no seu coração, alguma coisa lá no profundo do seu coração, que ainda não foi explanado, colocado diante de Deus para o perdão, isso pode te trazer tormento. Isso pode te trazer vexame para a alma, angústia para a alma, porque está guardado. E se você é crente, Moisés aqui ele estava confessando o seu pecado. Por quê? Porque ele estava aos 80 anos, próximo da morte, né? E ele começa aqui confessando os pecados, porque ele está velhinho, né? Então, no ponto 2, a gente vê a partir do versículo 9, a gente vai ver aí a brevidade da vida. Ele começa agora dizer para Deus por que ele está preocupado. Porque a vida é como uma neblina, é como um sopro, é como um suspiro. Ele começa a ver, eu estou prestes a morrer, né? Ele começa compreendendo que para alguns o limite da vida é 70 anos. Para alguns que, pela sua robustez, que era o caso dele, né? Fortaleza, treinado, um soldado, um homem treinado ali pelos os treinadores de Faraó, um atleta, digamos assim, para ele estava chegando o tempo, né? Não passaria de 80. E ele começa a dizer, nossa vida é como um suspiro, essa é a brevidade da vida, passa muito rápido, tem um limite, tem prazo de validade, a nossa vida tem prazo de validade. Por isso que deve ser muito bem vivida, muito bem aproveitada, e vivendo nos caminhos do Senhor. E ele começa apresentando aqui, né? Ele entende que o tempo dele está passando. E aí ele compreende que o que ele vai fazer? Ele precisa de sabedoria. E ele entende que uma sabedoria tem que vir do Senhor. Ele teria que ser mais dependente de Deus. Por isso que ele começa aqui no versículo 12, dizendo, depois dele entender da sua brevidade de vida,
Depois ele dizer assim, quem é que conhece a tua ira, Senhor? Ninguém conhece. Quem é que conhece a ira de Deus? Não é? Se nós não conseguimos conhecer essa grandeza, essa eternidade, esse grande Deus, como nós vamos conhecer a sua ira? Por isso que ele diz aí no versículo 11, quem conhece o poder da tua ira e o teu furor, conforme o temor que te é devido. Ou seja, quem é que conhece Deus na sua profundidade? Nós conhecemos o outro e às vezes nem conhecemos. Nós tentamos compreender quem está do nosso lado porque nós temos as mesmas limitações e nem assim nós conhecemos. Imagine Deus. Quem é que conhece a ira do Senhor ou o furor da sua ira? Por isso ele faz um pedido especial aí no versículo 12. Ensina-nos a contar os nossos dias de uma maneira tal ou de tal maneira que alcancemos um coração sábio. Ele quis dizer assim, nos meus últimos anos, Senhor, eu quero que o Senhor me ensine a contar, me ensine a valorizar, me ensine a viver, me ensine a compreender diariamente a tua grandeza, o Senhor, a tua fortaleza, o teu poder. Me ensina, e só assim eu terei um coração sábio. Não é à toa que ele se tornou um homem segundo o coração de Deus. É o que o próprio Jesus vai dizer lá nos evangelhos, não é? Então é nesse momento que Moisés faz essa oração, que ele agora convoca a presença de Deus. Ele agora apresenta um relacionamento, porque ele entende que a sabedoria vem do Senhor. Contar os dias significa viver dentro de uma perspectiva divina, contar os dias de maneira diferente. Como você tem contado os seus dias? Para algumas pessoas, como é que tem sido essa quarentena? Para você, como é que tem sido esse tempo de quarentena? Nós estamos em quarentena desde o dia 19 de março. Como você tem aproveitado esse tempo? Em que você cresceu? Qual foi o crescimento que você recebeu? Qual o desenvolvimento que Deus te proporcionou nesse tempo? Ou o tempo passou e você nem viu? Para muitos que viviam numa vida sobrecarregada, continuarão sobrecarregados, ou continuaram sobrecarregados. Para muitos que não tinham tempo para Deus, tempo para o convívio na igreja, tempo para o relacionamento com os irmãos, não mudou nada. Não mudou nada. Continua a mesma coisa. A gente só tem comunhão com quem a gente gosta, com quem a gente conhece, com quem a gente confia, ou em quem a gente confia. Então comunhão não é algo que nasce numa árvore. Comunhão entre crentes é quando há um novo nascimento. Então não acredite em pessoas, pastores, líderes, pregadores. Se ele falar de comunhão e não tiver comunhão, são apenas palavras. Se ele pregar uma comunhão, se ele pregar essa bondade que é ter comunhão, porque o próprio salmista Davi pregou a comunhão como sendo unidade. E ele fez uma ilustração dizendo que é como óleo que desce pela barba de Arão. Sabe o que é você derramar um perfume no rosto? É essa unidade. O que cheira não é o perfume simplesmente. É você que passa a cheirar. Alguém chega perto de você e vai dizer assim, puxa, você está cheiroso. Né? É como um café numa xícara. Você jamais toma um café numa xícara e quando terminar é algo muito incomum. Se você disser, pô, que xícara bonita, rapaz. Que legal essa xícara. Não, você vai elogiar o café, né? A xícara é apenas um ingrediente, é apenas um meio pelo qual você vai saborear o café. Então quem tem Jesus é visto pelas suas atitudes. Quem pensa nisso, em propagar, em pregar a palavra de Deus, tem que pensar nesse óleo que desce sobre a barba de Arão. Não se pode conceber uma liderança de quem não tem comunhão, de quem não tem pensamentos parecidos, de quem não há apoio. Como? Isso é gerência, né? Então nós somos convocados a essa unidade. Jesus disse que nós tínhamos que ser um com Ele, como Ele era um com Deus. Então pensa nisso.
né? Nesse tempo que está todo mundo pregando, nesse tempo que a gente, né, a internet tem pregadores que não acabam mais. Vejamos em quem você está acreditando. Olhe para o Evangelho. O Evangelho traz essa proporção. Por isso que Moisés aqui, ele vai se colocar diante de Deus e ele vai ousar. Ele vai terminar esse texto aqui, como eu coloco aqui, vivendo em relacionamento com o Mestre. Esse relacionamento só é possível por meio da comunhão. Então, a partir do versículo 13 até o versículo 17, ele é transparente para com Deus aqui. Ele ousa no final dessa palavra dizer assim, ó: seja sobre nós a graça, Senhor, nosso Deus, e confirma sobre nós as obras das nossas mãos, ou para as obras das nossas mãos. E aí ele repete, sim, confirma a obra das nossas mãos. Então você tem transparência para apresentar as obras das suas mãos a Deus? O labutar, o trabalho pelo reino de Deus? Como você apresenta, ou como você apresentaria as obras espirituais? Então, eu quero nessa manhã que você medite, você pare para pensar um pouquinho sobre viver em busca de um coração sábio. A gente já falou algumas coisas, existem livros em busca da santidade, porque eu entendo que a santidade não é uma opção. Não é uma opção. Ah, eu não faço opção por ser santo, é obrigação. Eu tenho que ser santo. Há uma pregação, há uma palavra, há um imperativo que vem sobre mim, para a palavra do meu Deus, dizendo: sede santo, porque eu sou santo. Então, antes de eu perguntar por que eu devo ser santo, Deus já vai respondendo: você deve ser santo porque eu sou santo. Simples assim. Então pronto, não tem para onde fugir. Então isso não é uma opção. Se eu estou em Deus, eu devo andar em busca de santidade. E quando eu começo um processo de santidade, obviamente é necessário na minha vida um processo de buscar um coração sábio. Ser uma pessoa sábia. Então Salomão, ele experimentou isso. Ele foi sábio porque ele pediu sabedoria a Deus, né? Houve uma oportunidade ali para ele e ele disse: quero ter um coração sábio, semelhante ao do meu pai. E Davi tinha realmente um coração sábio, tinha seus pecados, suas dificuldades, mas era justo, era um rei que observava muito os ensinamentos de Deus. E quando teve um coração arrependido, quebrantado, aí foi que ele realmente virou o homem segundo o coração de Deus, né? Então Davi, ele tinha essa característica de ter pecado, mas se arrependeu. Igual Moisés aqui, Deus deu a ele mais 40 anos. E quando a gente quer saber alguma coisa sobre mansidão, sobre um coração manso, é de Moisés que a gente aprende. Quando a gente quer aprender sobre liderança, liderar pessoas, diferentes tipos de pessoas, é com Moisés que a gente aprende. Ora, o cara que teve um impedimento na sua vida porque não compreendeu um movimento político no momento dele, né? Agora, pastoreando pessoas. O cara que preferiu fugir, pastorear animais. Deus o convocou novamente para que ele pastoreasse pessoas. E ele é o exemplo de sabedoria, o exemplo de humildade, o exemplo de mansidão. Então, Deus atendeu e fez com que ele aprendesse a ter um coração sábio. Para isso, lhe deu mais 40 anos de problema, né? Pegou aquele povo difícil, passou 40 anos ali, mas só morreu depois que alcançou o coração sábio. Isso não significou para Moisés vitória no sentido humano. Ele não chegou no outro lado, ele não chegou com o povo na terra prometida. Nada humanamente falando foi bom para Moisés. Mas o coração sábio que ele pediu a Deus, ele passou a representar simplesmente a lei. O quesito lei de Deus é representado por Moisés. Naquela transfiguração ali, Pedro vê a Elias, Moisés, conversando ali com Jesus. E ali tínhamos o triplé, né, da representatividade dos poderes.
Elias representando a profecia, Moisés representando a lei e Jesus representando a graça. Seja assim com o Senhor. Busque o Senhor dessa forma. Peça ao Senhor um coração sábio. Agora, busque esse coração sábio. E desvincule o sucesso como o mundo prega do sucesso espiritual. Você vai ser feliz. Moisés foi levado por Deus para um cantinho, olha a terra prometida. Olhei, você não vai chegar lá. Esse povo vai lhe corromper. Então daqui você vai comigo. Que maravilha. Mas Moisés alcançou um coração sábio conforme ele pediu na sua oração. Peça a Deus e busque um coração sábio. Essa é a palavra dessa manhã. Que o Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal. No nome de Jesus. Deus abençoe, igreja.